Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, segunda-feira, 24 de março. Avanços na infraestrutura. É isso que contempla o planejamento do Botafogo para 2025. A gente sabe que foi difícil pra caramba chegar no topo. Vencer a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, foram duras as batalhas, duríssimas. Mas se chegar no topo já é difícil, se manter por lá, mais ainda. É clichêzão, mas por isso mesmo é verdade. Você precisa acompanhar a batida, o mesmo ritmo de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Que são os times aqui no futebol brasileiro que durante os anos têm se mantido sempre ali, na briga pelas taças e conquistando essas taças. Um time de elite precisa de uma estrutura de elite. Você precisa equiparar ou superá-los em relação a isso. Não basta ter ótimos jogadores, uma ótima comissão técnica. Você precisa ter uma infra excepcional. E o Taira Arruda falou sobre isso, deixando bem claro que a gente ainda está defasado. E a gente, claro, precisa correr atrás desse prejuízo. Eu vou trazer aqui as declarações que ele deu ao Sport TV numa entrevista, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, mais uma semaninha começando, mas dessa vez uma semana especial. Afinal, domingo, 30 de março, às 4 da tarde, você tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque na estreia do Campeonato Brasileiro. Ao longo dessa semana a gente vai falar bastante aqui sobre esse confronto, claro, afinal de contas, primeiro jogo oficial sob o comando de Renato Paiva, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre infraestrutura, que é algo extremamente importante. O time de elite tem que ter uma estrutura de elite e a gente tem um longo caminho ainda a percorrer. Só que antes da gente trazer as declarações do Taira Arruda, eu peço por gentileza que você chegue deixando o seu like. Isso é super importante. Quando você deixa o like, mais e mais torcedores passam a conhecer o canal. Inscreva-se aqui também clicando no sininho para ativar as notificações. Dessa forma você vai nos ajudar a crescer, chegando aos 59 mil inscritos. Os 60 mil já são uma realidade, está logo ali no horizonte. E com a ajuda de vocês chegaremos lá mais uma vez. Sempre lembrando que esse daqui é o primeiro conteúdo do dia. Ainda teremos a resenha live da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde, tradicionalíssima já. E também o Radar Alvinegro, segunda edição, no fim da tarde e começo da noite. Muita informação sobre o Botafogo para vocês. Dito isso, vamos em frente. Quero começar trazendo aqui as declarações do Taira ao Sport TV. Afinal de contas, é o nosso ponto de partida. O diretor executivo do Botafogo disse o seguinte: a gente não vai abandonar nunca o projeto esportivo. É o nosso carro-chefe. O Botafogo sempre vai buscar ser competitivo e vencer todas as competições que disputar. Esse é o nosso foco. Mas esse é o ano que a gente quer começar a desenvolver as infraestruturas do clube, que estão bem defasadas. É claro que as obras de CT e obras do Estádio 2 são de longo prazo, que demoram 1, 2, 3 anos. Queremos destravar esse ano as questões de licenças ambientais, de prefeitura e as questões financeiras. Já temos o financiamento para começar a fazer as obras e começar, de fato, as construções para vermos daqui a alguns anos o Botafogo na elite, também em termos de infraestrutura. Esse é o nosso objetivo atual. Super interessante a gente destacar aqui a importância disso, claro. O Botafogo, conforme eu falei, querendo ser um time de elite constantemente, ele precisa equiparar ou superar Palmeiras e Flamengo especialmente, que são os dois principais concorrentes entre todas as equipes do futebol brasileiro. Embora você tenha tido, por exemplo, o Fluminense campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, quem se manteve o tempo inteiro brigando lá no topo, na elite, foi Palmeiras e Flamengo. Os outros, esporadicamente, chegaram. Mas, normalmente, Palmeiras e Flamengo sempre ali disputando tudo. Sempre ali disputando tudo. E um terceiro time que de vez em quando se intrometia. O Botafogo ele não pode só se intrometer. O Botafogo ele tem que por lá permanecer. Esse é o grande propósito do Textor. Tá muito claro e evidente isso. E é legal a gente destacar que, embora exista essa preocupação com o avanço estrutural, que é extremamente necessário, a gente sabe que já evoluiu pra caramba. Quando você pega as imagens do Núcleo de Saúde e Performance, é uma coisa assim extraordinária. Todo botafoguense vai concordar com isso. Quando a gente lembra que a gente já treinou em General Severiano, a gente já treinou no campo anexo do Newton Santos, treinando sobre uma laje, inclusive, que era um piso duro pra caramba, machucava as articulações dos nossos jogadores. A gente já viu o Botafogo passando por situações assim lamentáveis. Até exame dentário, uma cadeira de praia. Então hoje, quando você olha o Núcleo de Saúde e Performance, você já olha ali uma estrutura de elite.
Mas ainda há muito por fazer. A área molhada, por exemplo, você precisa ter uma estrutura de excelência. Porque Palmeiras e Flamengo têm essas infraestruturas. Hoje o Botafogo tem muito investimento em equipamento. O próprio Fábio Azevedo, nosso fisioterapeuta, disse que ele nem precisa pedir. Os equipamentos chegam, aquilo que é o mais moderno. O Botafogo vai fazendo investimentos. Mas agora a gente está falando de um outro nível de investimento. Quando você fala em tirar um estádio para 25 mil pessoas do papel, que ainda não tem local definido, é bom que se diga, justamente para o Botafogo ter uma alternativa quando tiver show no estádio Newton Santos, cara, isso é você pensando no futuro a longo prazo. Isso é você pensando em alternativas para que o Botafogo continue em casa, jogando onde conhece, contra os seus principais adversários. E a gente sabe que isso faz diferença. Nós sabemos que isso faz diferença. O Botafogo, quando saiu do Newton Santos por conta de show, acabou perdendo pontos. Perdeu ponto pro Criciúma no Maracanã, perdeu ponto pro Grêmio em São Januário, pro próprio Vasco também aconteceu da gente perder ponto. Então, cara, quando a gente pega essas situações que já aconteceram, sabendo que o Botafogo tem o desejo de ter uma alternativa sua, para chamar de sua, isso é muito bom. Só que normalmente isso vem acompanhado com baixo investimento em contratações. Você tira de um lado para colocar do outro. E não foi isso que a gente viu nessa temporada de 2025. O que a gente viu nessa primeira janela foi um Botafogo disposto a fazer um investimento superior a 500 milhões de reais. Ah, tem muito torcedor que vai falar, pô, mas o nível de jogadores que foram contratados, nem vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito porque a gente tem que dar tempo ao tempo, já falei muito sobre isso aqui. A gente tem que dar o voto de confiança, o scout do Botafogo vem trabalhando bem e o tempo vai dizer se os jogadores contratados vão dar conta do recado ou não. O tempo vai dizer. Não adianta eu ter bola de cristal, porque não tenho. Projetar que daqui a 6 meses o time vai estar não sei o quê e sempre puxando um cenário negativo, não vou fazer isso. Tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar o trabalho acontecer. Para a gente poder avaliar todos esses atletas contratados com mais embasamento. Mas fato é que o objetivo de ter uma infraestrutura avançando não tirou o ímpeto de fazer investimentos em reforços, que é o que normalmente acontece nessas situações. E aí tem muito a ver também com o projeto do Camisa 6. Essa segunda parte agora do Núcleo de Saúde e Performance, a área molhada, ela vai ser construída não em parceria com a Life Fit, conforme foi a primeira parte do projeto. A gente sabe que teve essa parceria com a Life Fit e tal, não sei o que, foi muito bom. Mas agora vai ser com recursos provenientes do Camisa 6, que foi um projeto lançado pela SAF Botafogo justamente para que torcedores pudessem fazer parte disso. E aí você consegue potencializar as ações. A gente faz investimento de contratações, mas ao mesmo tempo tem torcedores que estão chegando junto e a gente vai avançando nos dois lados, o que é muito importante. Porque, conforme eu disse, nossos concorrentes, eles têm uma estrutura de primeiro nível. Quem já teve a curiosidade de ver a infraestrutura do Palmeiras, vai lá no canal do André Hernan, se você ainda não viu. Digita aí, André Hernan Palmeiras. São 2 vídeos mostrando o centro de treinamento do Palmeiras. É um centro de treinamento absurdo. Alta tecnologia, uma infraestrutura padrão Europa nível 1, sabe? Nível A. A mais alta possível. Então, e a gente está concorrendo com o Palmeiras, o que faz com que o trabalho de 2024 seja ainda mais enaltecido. Porque embora o Botafogo tenha avançado muito nessa área estrutural, nós não estamos ainda no nível do Palmeiras, nesse quesito. Nós temos um caminho a percorrer e nós vamos percorrer esse caminho. Mas é interessante observar que nós conseguimos vencer, mesmo que a nossa infraestrutura não tenha sido ainda desse nível mais alto. Aí você pensa, bom, se você continuar tendo um time de elite, com grandes jogadores, grande comissão técnica, e aliar isso à infraestrutura mais top que existe, coisas incríveis podem acontecer, certo? Coisas incríveis podem acontecer. Porque você vai ter um grande time, uma grande infraestrutura e um trabalho de excelência nível máximo. E aquilo que a gente deseja para o Botafogo, de estar sempre disputando e conquistando, vai acabar acontecendo de forma natural. Porque quem investe tanto em reforços quanto em infra, ao longo do tempo, está brigando lá no topo. É o que a gente quer para o Botafogo, é o que o Textor quer para o Botafogo, porque ele sabe que um Botafogo forte é super importante para o projeto da Eagle. O Botafogo
a nível Américas, ele é um time extremamente estratégico para o Grupo Eagle. Ter o Botafogo muito bem, ter um Botafogo muito forte, que está sempre brigando, que está colocando jogadores em suas respectivas seleções, que conquista, que fatura alto com premiação, isso para a Eagle é maravilhoso. Nós somos um time muito estratégico para o grupo. Porque nas Américas, não estou falando só de América do Sul, estou falando do todo. Quem vai concentrar esses talentos que antes de ir para a Europa vão acabar passando por aqui é o Botafogo. E para isso você precisa ter todo um conteúdo que vai ser extremamente atrativo para vários profissionais de elite. Profissional de elite quer trabalhar em infra de elite. A realidade é essa. Então, que bom saber que o Botafogo vai começar a avançar de forma mais contundente em relação a isso. A área molhada do CT Lonier deve ser concluída ainda esse ano. E, cara, o futuro há de ser ainda mais glorioso. Eu tenho convicção disso. Ainda existem alguns torcedores que menosprezam essa parte estrutural, a importância disso. Mas tenha certeza, se você quer chegar no topo e por lá permanecer, tudo que você faz, todas as pessoas que estão envolvidas têm que ter um altíssimo nível. Tudo, 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 tudo. Só assim você consegue se manter no topo, brigando sempre e conquistando, que claro, no fim das contas, é o mais importante. Quero saber a sua opinião sobre isso, sua expectativa em relação a esse Botafogo super mega estruturado ao longo do tempo. Você acredita que isso vai fazer uma baita diferença e que a gente vai ter anos assim dourados na história do Botafogo? Eu realmente creio nisso. Mas quero saber, claro, a sua opinião. Então deixe seu comentário aqui embaixo e na hora do almoço volte com mais conteúdo aqui no canal, a gente falando muito sobre o Botafogo. Beleza? Beijo no coração. Fui!